Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés. A data é de 1450 a 1410 antes de Cristo. Por que isso? Porque Jesus Cristo ele é o marco zero, o ano começa a contar a partir dele. Antes disso, ele era marcado pela data da fundação da cidade de Roma. Mas não é disso que eu quero me aprofundar aqui com vocês. Quero só que vocês vejam o sentido espiritual. Vou trabalhar mais o sentido histórico do livro, mas eu quero que vocês foquem no sentido espiritual do livro. Que a base dele é o quê? As bênçãos da obediência, as maldições da desobediência, flexibilidade da lei, né? Aquilo que você farás ou não farás. Então, aprende o seguinte, tá? A Bíblia, não só o livro de Deuteronômio, ela não é um livro de pode ou não pode. Ela é um livro de deve ou não deve. Ou seja, por que existe isso? Ela te aconselha, como se fosse um amigo, entendeu? A palavra Deuteronômio, em grego, lê-se Deuteronomium, que significa a segunda lei. Do hebraico, que é desse jeito aqui que se escreve, no caso da direita para a esquerda, que seria feita a leitura em hebraico, seria Devarim, significa palavras, tá? Então vamos lá. Esse daqui é uma fotografia do Monte Sinai. Então, coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, quando na Bíblia você está lendo ali e fala do Monte Sinai, é esse local aqui, tá? Os hebreus, eles deixam o Monte Sinai, isso lá no livro de Hebreus, no livro de Deuteronômio, onde tinham recebido os 10 mandamentos. Nesse período aqui, do capítulo 1 até o capítulo 5, Moisés ele nomeia líderes para cada tribo. E o povo vagueia pelo deserto e enfrenta os inimigos. Então ele vem contando, né, fazendo a lembrança dessa história que ocorreu em Números, ocorreu na história ali do povo hebreu, tá? Aqui a gente tem o que no livro de Deuteronômio? As regras e os regulamentos. As regras e os regulamentos, tá? Moisés ele recapitula os 10 mandamentos e muitas outras regras para a vida. Ou seja, a gente já trabalhou Gênesis, já trabalhou Êxodo, Levítico, Números e agora estamos em Deuteronômio. No livro de Êxodo, a gente trabalhou os 10 mandamentos. Vamos batendo versículo por versículo. Agora, ele faz uma recapitulação. Mas já parou para se perguntar por que ele faz essa recapitulação dos 10 mandamentos? Do capítulo 27 até o 30, Moisés ele relembra os israelitas de que receberiam bênçãos pela obediência e punições pela desobediência a Deus. Tá? Então, aqui, do capítulo 31 até o 34, Josué se torna um líder dos israelitas e Moisés se despede do povo. Moisés morre no território de Moabe sem jamais pôr os pés na terra prometida. E a gente vai falar aqui de uma parada muito legal. Para você que não me conhece, eu sou Nazireu. Você que chegou agora, deixa o seu like, o seu joinha aí, curte, se inscreve, compartilha, vai lá. Se inscreve, valeu, compartilha depois, tá? Então, Moisés, no livro de Deuteronômio, aparece que ele só viu, ele chegou no alto do monte, tem uma visão privilegiada, ele só viu a terra, mas ele não entrou. Ele conduziu o povo pelo caminho do deserto, mas ele não entrou na terra. Aí você fala assim, poxa, calma aí. Mas segundo o que eu aprendi lá em Números, foi uma galera contada, teve o censo e morreu geral. Então,
Só que o que as pessoas se esquecem e ficam falando que morreu todo mundo, e eu digo que não foi bem assim, é o quê? É que só morreram os que foram contados. Ou seja, existe uma galera que não foi contada, portanto, não morreu e conseguiu entrar na Terra Prometida. Quem são esses? No caso, as crianças, né? E os levitas. Os levitas não foram contados. Esses entraram na Terra Prometida. E só para lembrar, passou 40 anos. Então, não foi, a história deles não foi perdida, mas foi preservada. Uma outra coisa que a gente aprende também no livro de Deuteronômio é o quê? As comparações que a gente pode fazer. Por quê? A gente aprende com Jesus, tá? Como vencer o inimigo. E aqui, ó, você tem uma figura aí de Jesus massacrando Satanás, né? Você já deve ter visto algum filme de Jesus aonde aparece aquela cena muito maneira de Jesus sendo tentado pelo inimigo, é muito famoso. Se você não viu, procura um filmezinho de Jesus aí, ou leia simplesmente Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, ou Lucas 4, do 1 ao 13. Lá você vai ver todas as respostas que Jesus deu a Satanás. E aí, para que você tem que saber disso? Porque ali Jesus está nos ensinando como a gente vai vencer o inimigo das nossas almas. E tudo que ele faz não é cair no poder, não é jogar óleo, não é falar em línguas estranhas, não é pegar um microfone e gritar. É simplesmente usar isso aqui, ó, Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6, versículo 13 e versículo 16, Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Então, ó, a gente consegue ver o código de conduta de Jesus, tá? Aqui a gente vai estar olhando essas passagens aqui. Vamos lá. Olha só, Deuteronômio 8:3. Ele os deixou passar fome e depois, ó, vamos logo aqui para o mais famoso, para o vídeo não ficar muito grande, que ele já vai ser um pouquinho grande. Já estou te avisando, mas fica tranquilo aí que você vai gostar. Deixa o like se você não deixou. Não vive só de pão, ó, que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Então Satanás chega para Jesus e fala assim: ah, cara, se você é o filho de Deus, né, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus vira na cara dele e fala: olha só, cara, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, depois ele vai para o versículo 13 de Deuteronômio 6, que diz: temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a ele jurem só pelo nome dele. Então, vai vendo. O versículo 16: não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o puseram à prova em Massá. Ou seja, Jesus está... Tudo que Jesus vai falando para o inimigo está na Bíblia, sabe? Essa é a importância de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Às vezes você está sofrendo ataques malignos. Cara, veja, quando você começa a ler Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia começa dizendo que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, cara. Jesus sofreu tentação. Aí tu acha que você, um réis mortal, eu, né, muito pecador, não vou passar tentação, não vou sofrer com o inimigo? A gente vai sofrer sim. E como que a gente vence? Com a palavra de Deus. Então, ó, versículo 20: temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Beleza? Vamos avançar aqui. Bom, a gente tem no livro de Deuteronômio os 10 mandamentos. Alguns acontecimentos são relembrados neste livro, inclusive a maneira que ele foi entregue. Então, ele vem trabalhando todas as questões, fazendo fazendo o povo refletir, entendeu?
no que eles viveram. Mostra a fidelidade de Deus, ou seja, mesmo quando os hebreus acreditavam pouco em Deus, ele cuidava deles fielmente. Como isso acontecia? Por exemplo, o povo viu as 10 pragas do Egito, viu o mar se abrir, viu Moisés colocar a mão dentro da roupa, tirar e a mão ficar leprosa, viu transformar o cajado em uma cobra. Cara, pensa nisso, pensa. Você pegar a sua vassoura aí na tua casa, jogar ela no chão, ela virar uma cobra. Depois você pegar ela pelo rabo assim e ela virar uma vassoura de novo, mano. Pensa nisso. Foi o que aconteceu ali, cara. Os caras viram isso. E mesmo assim, eles foram infiéis, ou seja, eles foram incrédulos. Quando você é incrédulo, você é infiel. Então, só que Deus continuou amando eles. Continuou mandando maná, continuou cuidando deles. E o que a gente aprende com isso? Que por mais que a gente peque, se a gente se voltar para o Senhor, Ele continua nos amando, Ele continua nos dando atenção, Ele continua nos perdoando, trabalhando na nossa mente, no nosso coração. A gente só tem que se achegar a Ele, se prostrar diante dEle e somente a Ele prestar culto. O que Deus quer? A gente aprende aqui em Deuteronômio também. Deus ele comunicou que desejava claramente ao seu povo adoração, amor e obediência. Então, as ações que ocorrem em Deuteronômio e até nas leis, né, expressam isso, que a gente deve adorar o Senhor, amar o Senhor e ser obediente a Ele, tá? Vai aparecer as celebrações, ou seja, Deus não entregou somente regras ao povo, também os instruiu a celebrar festivais com o propósito de relembrar as coisas boas que ele havia realizado pelos israelitas. Então, quando você comemora, por exemplo, um aniversário de casamento ou de nascimento, quando você comemora, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Pais, cara, isso é uma coisa boa, sabe? Você tem que ter na sua memória, na sua mente, coisas boas, você tem que se alegrar. E o motivo pelo qual isso existe na Bíblia é que a gente se alegre, que a gente seja feliz, entendeu? Isso mostra amor da parte de Deus. Porque Moisés não pôde entrar na terra prometida? Isso aqui é muito legal, porque eu já vi muitos pregadores, tá, ensinarem de forma errada que por que Moisés não entrou na terra prometida. Infelizmente eu tive esse desprazer. Então eu botei uma observação aqui, ó, irado com o povo por causa das suas reclamações, Moisés acabou batendo na rocha. Isso é o que geral ensina, ó, a qual seria utilizada para fornecer água para o povo, em vez de falar a ela, desobedecendo a ordem de Deus. Então, ó, eu deixei aqui as referências. Isso aqui é um estudo bíblico, tá? Então você olha aí na sua Bíblia que você vai encontrar isso daqui. Mas vamos ver aqui verdadeiramente por que Moisés não entrou na Terra Prometida. Olha só, essa foi a versão mais fácil que eu encontrei aqui, que explica isso de uma maneira mais direta. Tá? Olha só, Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo. E em seguida Moisés exclamou: ouve agora, rebeldes, será que temos de fazer jorrar água desta rocha para vós saciar a sede? Para vos saciar a sede? Ou seja, ali ele não disse assim, ó, cara, vocês acham que Deus não vai nos usar para tirar a água da rocha? Ele disse: por acaso, quando foi que eu e Arão deixamos de suprir as necessidades de vocês? Ou seja, ele tomou a glória de Deus para ele, entendeu? E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Portanto, o fato dele fazer isso foi o que conduziu ele a perder. Deus sentenciou ele com a perda da entrada e do desfrute da terra prometida. Tá? O que a gente aprende com isso? Que não é porque a gente é líder que a gente pode fazer o que quer,
falar o que quer, a hora que quer, pois a gente pode ser castigado severamente, a gente pode sofrer punições, adquirir problemas, né, graves por causa de uma palavra mal liberada, ou seja, cuidado com o que você fala, com quem você fala, como você fala, quando você fala. Esteja atento ao que é falado para você fazer, principalmente vindo da parte do Senhor. Então, Moisés, só relembrando, reafirmando, ele não entrou na terra prometida porque ele tentou pegar a glória do Senhor, entendeu? Em vez dele dar crédito que o Senhor é que se manifestaria para sair a água da rocha, ele estava dizendo, eu vou liberar a palavra e a rocha vai falar, não, eu vou liberar a palavra sim, mas o Senhor vai fazer a água sair da rocha, entendeu? Então vamos lá. Quais são os 10 mandamentos? Você saberia dizer? Porque quando você lê aqui Deuteronômio do 5 ao 21, você encontra os 10 mandamentos. Mas será que é só aqui que está escrito os 10 mandamentos? Você saberia dizer alguma razão por que Deus deseja que seu povo obedeça a Ele de todo o coração? Basta você ler Deuteronômio 5, 29. De que maneira Deus instruiu os pais a ensinarem a lei aos seus filhos? Você sabia disso? Por que foi tão importante o conselho que Moisés deu a Josué pouco antes de morrer? Aí, lá em Deuteronômio 31, do 7 ao 8, está essa resposta. Qual era a condição física de Moisés antes de falecer? Essa pergunta aqui é muito boa e a resposta está em Deuteronômio 34, 7. Porque Moisés foi um homem especial. Você gostaria de ser especial para o Senhor? A resposta está ali em Deuteronômio 34, do 10 ao 12. Então, primeira resposta, aonde está escrito os 10 mandamentos? Em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o 17. E em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 5 ao 21. Esses dois lugares é aonde está a localização da Bíblia, da localização bíblica da inscrição dos 10 mandamentos, tá? Então, vamos trabalhar aqui primeiro. Eu não vou colocar os 10 mandamentos, porque quando eu dou aula sobre Êxodo, eu trabalho cada um deles. Vamos para a segunda pergunta, né? Você saberia dizer alguma razão que Deus deseja que seu povo obedeça a Ele de todo o coração? Então tem assim, ó. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Ou seja, se existe problema na sua casa, na sua família, na sua vida, cara, e que você não está conseguindo resolver e que ele não está passando, talvez seja porque você ainda não conhece os mandamentos do Senhor, não tem buscado praticar eles, porque tem muita gente que conhece, mas não pratica, entendeu? Então, aqui está a dica. Conheça os mandamentos do Senhor e pratica eles, que as coisas vão começar a fluir para você. Segunda pergunta, de que maneira Deus instruiu os pais a ensinarem a seus filhos? Então, aqui ó, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, pai, mãe, você precisa de tirar um momento para ensinar a Bíblia para os seus filhos, tá bom? Isso não é uma crítica, isso é uma recomendação, é um conselho deixado por Deus. Parece que ele estava adivinhando que hoje a galera só ia ficar vendo Netflix e jogando Free Fire. Vamos lá. Próxima pergunta, próxima investigação, está lá em Deuteronômio
31, 7 a 8. Por que foi tão importante o conselho que Moisés deu a Josué pouco antes de morrer? Ou seja, se você é um líder, tá? Se você lidera a sua casa, se você lidera no seu trabalho, olha a dica que a gente tem aqui na Bíblia. Então Moisés convocou Josué, isso é Deuteronômio 31, 7 a 8. Convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca, olha a promessa aqui, ó, o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Então, por mais que você esteja passando por dificuldades, problemas, cara, por mais que você esteja precisando de ajuda muitas vezes, mas o Senhor não vai te abandonar. Ele vai entrar na hora certa, no momento certo, para te ajudar com a provisão. Porque na Bíblia a gente vai aprender que não existe só o sim e o não. Existe o sim e o não, mas existe também o espere. Então talvez você esteja no espere do Senhor. E no espere do Senhor, não desanima, tá bom? Ele tá com você. Vamos ver aqui agora. Poxa, eu pulei uma. Calma aí. Volta. Aqui. Porque Moisés... qual era a condição física de Moisés antes de falecer? E aí, como é que tá a sua saúde? Tá ruim? Olha só. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ou seja, você quer saúde, cara? Aprenda as leis do Senhor. Você quer ter vigor físico? Não é só ir para academia, é dedicar um tempo também para Deus. Senão você fica doente. Às vezes você pode não estar doente fisicamente, mas a sua alma pode estar dolorida, você pode estar amargurado, você pode estar desanimado, entristecido. Isso não é dor ou doença física, isso é dor na emoção, na alma, entendeu? Então, por exemplo, depressão, essas coisas só são curadas quando você separa um tempo para estudar e aprender a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante você ir para a escola dominical. Porque Moisés foi um homem especial. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Tem gente que fala assim, tá vendo aí, ó. A Bíblia fala que ninguém nunca viu o rosto de Deus, a face de Deus. Cara, você já tentou olhar para um carro com um farol alto ligado durante a noite, assim, num lugar bem escuro? Você consegue ver o carro? Você consegue identificar? Não dá, Deus é luz, cara. Moisés falou com ele, mas é um farol que estava ligado na cara dele, entendeu? Então ele viu, entre aspas, Deus chegou pertinho dele, mas ver mesmo, lenda, entendeu? Ele viu foi luz. Tanto que não tem nenhuma foto, nenhuma imagem de como é Deus. Não é só porque a Bíblia fala para não ter, é porque não tinha como fazer mesmo, é só luz, pô. Aqui, ó. Em Israel nunca mais se levantou o profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Cara, aí eu te falo, para que isso tá na Bíblia? Você acha mesmo que é só pra gente saber que Moisés era incrível? Não, é pra gente aprender que Deus pode nos usar para ser e fazer coisas incríveis. Então, o que você tem que fazer? Fazer igual Moisés, orar, buscar a face do Senhor, sabe? Se dedicar, conhecer a palavra dele, a lei dele.
clamar a Ele, que Ele vai fazer coisas incríveis, coisas sensacionais através de você, beleza? Vamos ver aqui. Não estava na pauta dessa aula, mas a galera pediu, eu coloquei aqui alguma coisinha sobre isso, porque isso aqui eu trato quando a gente estuda sobre Levítico, mas se você quiser, deixa aí no compartilhar. Eu quero saber mais sobre o porco, aprofunda mais. Eu faço isso normalmente quando eu estudo sobre Levítico, tá? Aqui eu deixei até a referência aqui embaixo, se a coisa me ajudar. Levítico 11, do 1 até o 46, tá? Se você tiver interesse, dá uma lida lá. Mas aqui, ó, o que eu falei sobre esse assunto na sala de aula? O que eu trabalho ele na sala de aula? No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fossem carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comê-la. Observa aí que eu estou marcando aí, circulando, tá? Impuros e puros. Ou seja, se o porco é um animal impuro ou puro, isso nem me interessa. Por quê? Porque aqui Deus, ele está dando autorização que após a entrada do povo em Canaã, na terra prometida, eles poderiam comer do que eles quisessem. Estava liberado, estava tranquilo. Então, Nazi, pode ou não pode comer carne de porco? A questão não é pode ou não pode, a questão é devo ou não devo. Eu, nazireu, não como carne de porco. Por quê? Porque tem muitos vermes. Eu vi uma nutricionista explicando que a carne de porco é muito mais gordurosa. Por exemplo, se você tem 50 calorias num pedaço de carne de porco, nesse mesmo pedaço, sendo tirado da mesma parte de um boi, por exemplo, você pode ter 5 calorias. Entendeu? Então, assim, você pesquisa aí no YouTube que você vai achar vários nutricionistas explicando melhor. Não sou médico, tá? Nem nutricionista, mas você vai ver que a questão era de dieta, tá? E dieta. E aí, na aula, eu fui lá e mostrei aqui a passagem de Atos, aonde Pedro, ele diz: jamais comi algo impuro ou imundo, tá? Ele, como se ele estivesse dando uma bronca em Deus. Ele fala assim: tá maluco? Eu sou vegetariano, cara. Só que aí Deus fala para ele assim, ó: não chame impuro o que Deus purificou. Eu não vou entrar aqui nessa questão, tá? Que já vi vários teólogos ensinando outras paradas aqui muito loucas disso aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês o seguinte. Quer ver? Uma passagem que tá... Meu Deus, gente, me ajuda aí. Eu não botei aqui no slide, então você olha aí na sua Bíblia. Vou tentar fazer aparecer aqui na tela depois na edição. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 32. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 32. Vou ler para você, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ou seja, se eu tenho um amigo judeu, tá? Ele vai vir na minha casa, eu vou fazer carne de porco para ele comer? Não. Se ele convive comigo e ele acha que isso é errado, que isso é pecado, para que eu vou comer carne de porco, cara? É o que a Bíblia está dizendo. Então, isso aqui não vale só para comida, isso aqui vale também para questões como tatuagem, alargador, piercing, cigarro, maconha, bebida alcoólica,
Sabe, se você vai escandalizar, cara, pra que você vai fazer isso? A Bíblia condena. Aí, se você escandaliza, aí você tá agindo errado. Vamos supor, eu sou crente. Aí eu, não, olha só, a Bíblia condena a embriaguez. Então eu posso tomar só um copinho de vinho. Aí eu vou fazer isso, cara. Os caras vão me ver, pô, professor da escola dominical lá, mó manguaceiro, tomador de pinga lá, tá dando golpe em Deus. Os caras vão me julgar, vão falar mal. Pode até não falar, cara, mas eles vão pensar, entendeu? Ou seja, eu vou estar fazendo eles tropeçarem. Então pra que eu vou fazer isso, cara? Pra quê, entendeu? Se eu fizer eles tropeçarem, me julgarem, eu vou estar induzindo eles a pecar, entendeu? Então vamos lá. Uma outra questão que eu trabalhei no livro de Deuteronômio foi: Deus era mau no Antigo Testamento. Ele não perdoava. Ou seja, tem pessoas que pensam que... pessoas que conhecem, têm um conhecimento ruim sobre Deus, elas pensam que Deus era endemoniado no Antigo Testamento e se converteu no Novo Testamento. Só que não é assim. Aí a gente entrou na questão do perdão, tá? Porque essa aula que eu estou dando aqui, ela é uma continuação da aula que a gente teve na sala de aula. E olha só, em Mateus, eu ensinei para eles que em Mateus capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, isso aqui ele está falando de quê? Ele está falando do relacionamento vertical e horizontal, como você pode ver aqui no desenho. A gente, quando lê esse versículo, a gente só pensa no sentido horizontal, mas ele está falando também no sentido vertical. O que é isso? O relacionamento pode ser mantido dessas duas maneiras, tá? De acordo com essa direção aí. E o relacionamento vertical é um relacionamento que você tem com Deus, com a sua intimidade com o Senhor. E o horizontal é com as pessoas e com a justiça, tá bom? Então, se eu começar a medir que eu posso ter mais de uma mulher, Deus também pode, ele tem todo o direito de medir e falar assim: eu posso castigar ele mais de uma vez. Eu posso privar ele de fazer tal coisa. Ele tem esse direito. Não significa que ele vai fazer isso, tá? Porque Deus, ele é fiel. Ele não é infiel. Por mais que você seja mau e ruim e vingativo, a Bíblia diz também que a vingança pertence ao Senhor. Mas ele vai ter uma atitude de sabedoria, cara, incrível, entendeu? Sabedoria e amor. E o que ele for fazer, talvez você não goste, mas vai melhorar a sua vida, tá? Um outro versículo que nos ensina quanto ao relacionamento com o Senhor, e aí entrando nessa questão de perdão, é esse aqui, ó, que não está em Deuteronômio. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Veja que ele está mandando, tá? Vocês se reconciliar. E então, voltando, faze a tua oferta. Aqui, Jesus, aquele que mandou embora Satanás, venceu Satanás com a Bíblia, está nos ensinando que o amor é prioridade, que o amor é a verdadeira prática da lei. E aí eu falei que eu tenho a minha esposa, né? Ela é formada em teologia, ela é estudiosa pra caramba da Bíblia. Eu falei que acaba de certa forma sendo uma brincadeira. Eu falo pra ela: amor, quem é Gideão? Ai, amor, não lembro. Ah, não lembra? Tá vendo aí, Senhor? Olha aí, eu aponto pro céu assim, ó. Olha aí, Senhor, tá vendo? A tua serva, a professora da escola dominical, não sabe quem é Gideão. Ela fica olhando assim pra minha cara. Aí eu: cara, Gideão, o cara dos 300, tá doido, que não sei. Ah, é mesmo, amor, que não sei o que. Então, assim, por que eu faço isso? Porque eu sou mau? Eu quero esfregar na cara dela? Não. É porque eu quero estimular ela ao aprendizado da palavra.
para ela ter uma boa qualidade de vida, para o meu relacionamento com ela ser firmado, sabe? Para ela confiar em mim, porque ela, antes de me ver como marido, ela me vê como servo do Senhor, como servo de Deus, entendeu? Então, olha esse outro versículo aqui a respeito do perdão, tá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Ou seja, vá, tá? Esse vá aí, ó, é para mim, é para você, é com quem errou, entendeu? Então, aqui, ó, veja que é se o seu irmão pecar contra você. Ou seja, o cara te fez mal e você ainda tem que ir pedir desculpa para ele. Sabe? Isso é a Bíblia. Então, Deuteronômio, ele nos ensina a lei não para condenar, não para julgar ninguém, cara. Entendeu? Nós não somos constituídos juízes, mas para a gente viver bem. A lei, ela é boa. A lei, ela nos ensina a viver em organização. Tá bom? Então, um outro versículo que é importante você saber sobre o perdão é: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, quando você não perdoa, cara, você fica mal, você adoece, a sua alma adoece, não é só a sua matéria, o seu corpo físico, entendeu? Então a Bíblia está mostrando todas essas coisas aí, tá? Aí eu mostrei, dei um exemplo aqui, uma irmã falou assim, eu citei um caso de que eu já perdoei um adultério e já tiveram que me perdoar, já me perdoaram por eu ter adulterado. Eu não sou o santarrão, o cara perfeitão aí, eu erro, como qualquer um de vocês. E a irmã falou assim, cara, olha só, se eu perdoo meu marido, eu vou viver desconfiando dele, cara. Aí eu falei, irmã, sabe por que isso acontece? Ela, não, eu queria saber. Aí eu falei, ó, é porque você tem que fazer isso aqui, ó. Quantas vezes você faz isso aqui, ó? Isso aqui faz a diferença, cara. Sabe? Pensa aí, ó. Tá vendo essa imagem? Tá vendo? Quantas vezes você faz isso com a sua família? Entendeu? Então, quando eu faço isso com a minha esposa, de perguntar a ela o versículo bíblico, é porque eu faço isso aqui com ela, eu oro junto com ela. Os meus programas de televisão eu assisto junto com ela e muitos deles, acho que 98% aí é relativo à palavra de Deus, tá? E a gente vive bem, vive feliz. Eu fiz 9 anos de casado e parece que eu tenho só 9 meses com ela, entendeu? Mas por quê? Porque isso faz a diferença, tá bom? E o último versículo que eu queria deixar para vocês, que é baseado nisso aí, que é o que vai trazer confiança no seu relacionamento, na pessoa ao qual você libera o perdão, é que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ah, mas está falando dos filhos. Cara, está falando dos filhos porque os filhos é normalmente aquele ser humano que a gente mais ama, tá? Então, isso é com relação ao seu marido, seu vizinho, seu amigo, seu colega, as pessoas que você ama. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então a confiança vem quando você separa um momento para aprender da lei do Senhor, da palavra do Senhor, com aquele, com aquela que você ama, que você libera perdão e que ela com certeza irá liberar perdão para você, tá bom? Diante desse ensino, tá? Agora que vocês já sabem bastante sobre Deuteronômio, vá e faça discípulos em nome de Jesus. Tamo junto, fui!